Sejam bem-vindos. Vamos lá, hoje vamos bater um papo aí com o Leonardo, trazer um pouco da experiência dele aí sobre os desafios para obtenção de bons mapas de produtividade. Essa é a ideia do bate-papo aqui. Este que é um assunto bastante pedido aí por todo mundo. Fala, Lucas. Boa noite. Satisfação imensa estar aqui contigo. Opa, que é isso. Eu que agradeço o seu aceite aí. O pessoal pede bastante aí mapa de produtividade e meu conhecimento sobre mapas de produtividade já estão se encerrando aí, né? A experiência é mais de trabalhar com os dados e processar esses dados. Agora, essa parte mais operacional que o pessoal pede muito aí, tive que pedir ajuda. Então, eu te agradeço aí por Para mim é uma satisfação. Mapas de colheita foi a origem do meu trabalho, né? Comecei a trabalhar com mapas de colheita lá em 2000. Todo mundo acha que é uma tecnologia relativamente nova, mas fez parte até da minha conclusão de curso na agronomia. Então, você comentou comigo. Eu ia pedir para você dizer um pouquinho mais sobre isso mesmo. Mas vamos lá, deixa eu só te apresentar para o pessoal aí. Né? O Leonardo é engenheiro agrônomo e ele é CEO fundador da Prisma Inteligência Agronômica. A gente está aí começando algum projeto em parceria, daí na hora já veio a ideia, né? Perguntei lá no grupinho do projeto que a gente está tocando, quem que manja? Falou, não, o Leonardo é o cara. Então, e aí quando eu entrei em contato com você, né, você disse exatamente isso. Pô, eu acho que eu fui um dos que primeiro obtive um mapa de produtividade, aí lá no meu TCC. É verdade. Então, achei show de bola. Conta pra gente aí rapidinho essa experiência sua, tanto, obviamente, toda essa experiência de campo junto com a Prisma, mas essa ideia do mapa de produtividade nos anos 2000 aí, em 2000, me chamou a atenção. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, né? Me apresentar aqui. Meu nome é Leonardo Vinícius. Sou engenheiro agrônomo, formei em 2001 para 2002. A minha monografia na conclusão de curso foi sobre mapas de colheita. Na época eu já era funcionário praticamente da GCO, com as Massey Ferguson, né? As 34 e 38 na época. Foram as máquinas que desbravou o mercado nessa questão de mapas de colheita. Nisso aí eu acho que assim, a agricultura com mapas de colheita se deve bastante aqui no Brasil um pouco para a Massey, né? Ela foi pioneira nisso aí. Mas, bom, voltando ao tema, eu gerei o primeiro mapa, na verdade não foi nem na minha conclusão de curso. Eu tinha um estágio pela Massey entre 99, 2000, 2001, 2002, eu estava gerando alguns mapas. A primeira máquina com monitor de colheita veio aqui para minha região. Eu tive a felicidade que eu estava entrando na faculdade de agronomia, tive a felicidade de conhecer um pessoal da Massey e aí as coisas começaram a caminhar. Eu já gostava de informática, mas assim, aliou a parte agronômica com a questão da informática, né? E dali para frente foi um namoro eterno com a questão dos mapas de colheita. Para mim, assim, falando hoje assim, eu sou CEO da Prisma, né? A gente tem, eu, o Lucas e o Thiago, nós temos uma empresa aqui de consultoria agronômica focada em construção de perfil, mas assim, qualquer trabalho que a gente vá fazer, falando de agricultura de precisão, na minha concepção, todo e qualquer trabalho, ele pode se iniciar pelo mapa de colheita, mas obrigatoriamente seja feito por grid, por zonas de manejo, mas obrigatoriamente ele tem que passar pelo mapa de colheita, independente de qual ponta do ciclo, né, do que a gente está trabalhando. O mapa de colheita é fundamental, né, professor? Você saber, a planta, ela expressa o potencial que a área tem, que o solo tem, que está demonstrando ali. Se tá tendo boas produtividade, é um solo com capacidade, com um ambiente melhor, mais adequado. Mas, em contrapartida, quando a gente apresenta alguns mapas de colheita para alguns produtores aqui, eles imaginam que as zonas de baixa produtividade é as zonas que eles têm que tomar mais cuidado. Eu já acredito assim, que as zonas de alta produtividade, a gente tem que dar mais atenção para ela, porque, afinal de contas, é ela que mantém a balança sempre mais alta, né? Paga a conta, né? É ela que paga a conta e, assim,
Teoricamente não, desculpa, ela paga a conta, mas ela é que come mais também, né? A extração é mais forte, então assim, você tem que saber aonde que extraiu mais para você repor. Eu falo muito para meus clientes que assim, para os produtores que eu assisto, que você pega uma zona de alta produtividade e transformar ela numa zona de baixo, é muito tranquilo. Basta você não adubar com o tento, né? Então, assim, eu me preocupo muito mais com as zonas de alta e manter elas sempre altas. Aí as zonas de baixo a gente vai estudar o porquê, né? Textura, profundidade de solo, uma compactação, nematóide, enfim. Mas sempre eu gosto de me preocupar com a zona de alta. Mas vamos lá. A questão dos mapas de colheita que a gente tinha iniciado a falar. Hoje no Brasil, eu acho que a gente está com 2 modelos, né, de monitor de colheita, aí, o óptico e o de impacto. Mas lá em 2000, quando eu comecei a trabalhar com isso, 99, 2000, a gente tinha um sensor que ele até foi banido, né? Ele foi obrigado até a recolher ele, que era o sensor radioativo. Esse sensor, por se tratar assim, tá passando uma carga de grãos, milho, que acaba indo para consumo também, tanto animal quanto humano, ele foi retirado do mercado, mas era um sensor que calibrava-se ele uma vez e você se despreocupava, porque ele beirava a perfeição. Mas aí agora, aí naquela época entrou os de impacto, na verdade não era nem de impacto, era 2 hastes que você tinha ali, que elas sofriam um deslocamento, de impacto mesmo, e depois entrou as placas mesmo de impacto, né? Mas a luta é grande, para você fazer um bom mapa de colheita, é bastante coisa que a gente tem que observar. Isso aí que a gente quer conversar um pouquinho, né? Inclusive, você falou da importância do mapa de produtividade. Eu costumo falar aqui que o mapa de produtividade é que sintetiza todo o nosso manejo, né? Com então, certeza. A gente cuida e é ele que vai dizer para a gente se todo o cuidado valeu a pena, onde que a gente pecou, onde que a gente tem que tomar mais cuidado. Ele é o então, duro, né? Ele que vai contar para a gente como é que tá. A gente tem aí paliativos, mas o mapa de produtividade, o valor do dado é muito grande. Com certeza. Leonardo, eu queria que você dissesse para a gente aí como é que está essa questão da adoção desses mapas, desses monitores, né, dos monitores de produtividade, de coleta de dados com mapa, de aproveitamento desses dados, né, como que está na prática aí, rapidinho, porque o que a gente escuta, e eu escuto isso faz 12 anos, é que é muito complicado, o dado não vem bom, você não consegue calibrar, você não consegue filtrar, não vale a pena, o pessoal não usa e continua não usando. A adoção é baixa, mas realmente é tão baixa assim, o que você tem visto por aí? Bom, professor, o que a gente vê, assim, realmente, hoje, no universo de máquinas que a gente tem, que obrigatoriamente você planta, mas obrigatoriamente você tem que colher, esse universo de máquinas que está contemplado com os monitores de colheita e não estão fazendo nenhum tipo de informação, não estão gerando nenhum tipo de informação, é um universo bastante alto. Realmente, ele é uma informação, infelizmente, perdida por grande parte dos produtores. Eu até digo assim, que quando o produtor descobre a real função, o real valor do mapa de produtividade, é um dos principais investimentos que ele tem que fazer em sua gestão da propriedade rural dele. Eu falo assim, a gente contabiliza o que a gente entra na lavoura, a gente está falando de aplicação em taxa variável, certo? KCl, super simples, enfim, fósforo, potássio. Mas se a gente não contabilizar o que saiu, fazer o balanço depois, aí infelizmente vai ficar trabalhando o ano todo ano, tirando coleta de solo e nunca vai bater. Porque a extração é muito forte, diferente em alguns aspectos. Mas assim, alguns anos atrás era mais demonizado isso aí. Os monitores, para você calibrar uma máquina, ela era mais difícil realmente. Mas hoje, com a tecnologia vai evoluindo, máquinas de maior porte, maior capacidade, com mais tecnologia, as máquinas estão ficando mais simples a calibração dela. Algumas máquinas já têm uma tendência aí de até mesmo auto se calibrar, né? Já estão vindo para o mercado algumas máquinas que elas entendem quando ela perde a calibração e faz um auto ajuste, né? Uma balança ali, provavelmente no graneleiro, e que faça essa compensação. Mas assim, o produtor,
infelizmente, muitas vezes a gente perde algumas informações pela ânsia e a pressa de querer colher, tirar rapidamente a lavoura que está ali instalada, né? Porque o processo de calibração da máquina, dependendo do ano da máquina, dependendo do volume de máquina, ele é um processo um pouco moroso, né? Você tem que colher algumas cargas, identificar, ver o peso da balança e confrontar esse peso da balança com o peso que a máquina está informando. E você faz isso até ela ajustar, ficar abaixo. A gente costuma colocar aquela abaixo de 3%, né, de erro. Mas até isso acontecer, vai algumas cargas para você fazer. E o produtor está te vendo ali fazendo esse trabalho ali, e muitas vezes ele está te falando, olha, infelizmente, eu preciso parar aqui a operação e começar a colher, porque o caminhão está parado, aí é pressa de caminhoneiro, ou chuva, enfim. Né? Mas eu te diria assim, professor, que pouco, eu não sei te falar em porcentagem, mas é abaixo de 50% que se aproveita em mapas relativamente bons, né? Hoje a gente tem algumas tecnologias que transmitem o dado da máquina para o seu escritório. Você pode perceber se está ou não calibrado, mas calibrar por escritório eu não conheço. Isso aí tem que ser feito a campo realmente. Entendi. Então essa parte de calibração ainda é o principal gargalo, né? O principal entrave aí para adoção. Sim. Continua sendo esse, porque se realmente fosse só começar a colher, né? Aí, aos poucos, a gente vai vendo, o agricultor vai vendo o valor desse dado e entendendo que o investimento vale a pena. Agora, quando está tá atrasado para colher, máquina parada, realmente é o principal problema. Né? A esperança é isso que você falou, tá vindo máquina aí com autocalibração, com transferência de dados, né, para agilizar. Tomara que realmente essa tecnologia tenha a robustez necessária para as nossas situações de cultivo. Né? Com certeza. Hoje, assim, quando a gente inicia... Hoje a gente atende aqui um grupo de produtores na nossa região, aí a gente está... A Prisma, né? A gente fundou a Prisma tem 1 ano e meio, quase 2. A gente está atendendo aí por volta de 30 e poucos mil hectares. A gente procura, dentro desse universo de área que a gente está trabalhando, a gente procura ao máximo gerar esses dados de colheita. Porque para nós é extremamente importante ter o dado do que entrou e do que saiu, principalmente. É uma indústria a céu aberto. Se eu imputo aquilo que entrou, eu tenho que fazer um balanço, tenho que fazer do que saiu, né? Não tem como eu repor aquilo que eu não sei que quantidade que saiu. Se for ficar só fazendo coleta de solo e amostrando que também é perfeito, é muito bom isso, mas só que para mim o ciclo ele não se fecha só com uma amostragem de solo ou NDVI. O pessoal também está tentando migrar, fazer mapas de correlação de produtividade com NDVI. Eu acho que é um desafio muito grande. Espero que algum dia também chegue uma correlação muito boa, muito positiva. Para o milho já está mais tranquilo, mas a soja em si ela é muito, muito complicado, né? A gente está falando de, muitas vezes, na colheita mesmo, a gente observa assim, uma soja com vigor, com uma massa foliar mais forte, a produtividade mais baixa. É meio complicado isso aí. Uhum. Eu costumo falar que essas técnicas de sensoramento são um paliativo, né? Quando não se tem a tecnologia, não se quer ter o trabalho, tem alguns desafios. É um paliativo, mas não é o mesmo valor. Né? Não é a mesma informação, na verdade, que a gente vai conseguir. Com certeza. A riqueza do dado de produtividade, para quem já viu, para quem trabalhou, sabe quão bom que é, né? Conseguir enxergar detalhes da lavoura, mesmo com altíssima resolução. Ô Leonardo, uma coisa que o pessoal sempre pergunta aqui é mais essa questão mesmo de configuração, manutenção e calibração. Né? Então, para esse pessoal que não tem ideia alguma, vamos supor, a gente chegamos lá na lavoura, colhedora vai começar a colher. A gente tem que fazer alguma configuração do monitor, alguma calibração específica ali, paradinho, operando. Eu já fiz com cana, tinha que colocar balança, pezinhos na balança, informar no monitor, era trabalhoso. Não sei se é assim. Na parte de grãos, até que não é necessário você colocar um peso conhecido no sensor para poder aferir ele, né? A gente faz a aferição durante o próprio ciclo da colheita, ali a gente vai fazendo a aferição. Mas assim, na questão do monitor,
tem alguns passo a passo, depois até posso deixar meu Instagram aí, pode me mandar no particular, eu posso compartilhar alguns passo a passo que a gente tem aqui, mas existe alguns passo a passo que a gente precisa fazer. Primeira coisa é você identificar fazenda, talhão. Geralmente a gente faz isso num programa SIG, né? Você já desenha todos os talhões da fazenda. Eu quero explicar isso um pouquinho melhor. É assim, eu tento, ao máximo, desonerar o operador, né? O operador, para mim, a função dele é estar prestando atenção na colheita, na plataforma, se está perdendo ou não. Mas na questão do monitor de colheita, eu não gosto muito que o operador ele fica trocando talhões, então eu já deixo programado na memória da máquina e a máquina identifica quando sai de um talhão e entra no outro. Aí fica mais tranquilo para o operador, ele não precisa ficar se preocupando com essas trocas de talhões, por exemplo. Mas a primeira coisa é você inserir alguns dados para aquele arquivo que está sendo gerado ser salvo lá dentro, né? É um caminho que a máquina vai começar o trabalho e vai salvar ali. A partir do momento que você criou lá nome da fazenda, talhões, e entrou no processo de colheita, que é plataforma abaixo, 50 centímetros, máquina em velocidade de deslocamento, acima de 1 km por hora, trilha ligada, plataforma ligada, aí a máquina ela identifica que ela está colhendo. Aí ela começa a registrar esses dados naquele caminho que você criou anteriormente, né? Aí as coisas começam a funcionar dessa forma. Mas assim, uma coisa que a gente não só... O monitor é mais tranquilo de configurar, né? Eu acho que o monitor ele é bem tranquilo, você só não pode esquecer, já aconteceu alguns casos, é que você tem que dar o play para começar a registrar esses dados. Se você não dá o play ali, ele não vai registrar esses dados, você vai estar colhendo e não vai estar sendo salvo o seu mapa, né? Isso a acontece. gente erra aqui gravando o vídeo, gravando as coisas aqui, já erra, já esquece de dar play, de colocar microfone, imagina no campo. Isso acontece com frequência. Agora, uma coisa que assim, a gente sempre tenta instruir nos treinamentos que a gente faz nas fazendas, é a inspeção periódica dos sensores que está participando desse mapeamento, principalmente o sensor de umidade e o sensor de impacto ali, o sensor de produtividade, que está no final do elevador de grãos, né? O que é essa inspeção periódica? É uma limpeza, né? Uma verificação diária, para verificar se tem algum encrostamento, né? Soja mesmo libera óleo, excesso de planta daninha, ela vai criando uma umidade ali que vai impregnando o elevador de grãos e vai impregnando o seu próprio sensor, que vai atrapalhando a sua leitura. Então, assim, a inspeção periódica é extremamente importante, não só para o processo de mapeamento, mas para todo o processo de colheita, né? O operador ele tem que tirar 30 minutos do dia e verificar a sua máquina ali, como é que está a abertura de peneira, enfim, o básico do básico para fazer uma colheita. Mas uma vez que você... exatamente isso da periodicidade. Seria o quê? Uma vez por dia? Professor, isso aí vai variar, assim, uma vez por dia no mínimo, né? Mas se você está colhendo uma lavoura suja, com trapoeraba, corda de viola, falando uma cultura de soja, por exemplo, aí obrigatoriamente você tem que fazer uma limpeza mais constante no seu dia a dia. Parou para almoçar, tem que dar uma olhada. Existem algumas percepções que durante o processo de colheita a gente consegue enxergar que o sensor está obstruído ou perdeu a configuração, a calibração, né? Todas as máquinas hoje, praticamente, que eu conheço, ela tem uma opção ali de você criar tanques, né? Você zera um tanque e começa a colher. Você descarregou toda a máquina. Você sabe que naquele tanque ali cabe 100 sacas de soja, 6 mil quilos, né? Vamos falar. Então, assim, começou a colher. Chega num determinado ponto. A sua máquina está dando 12 mil quilos dentro do seu tanque graneleiro, tem alguma coisa absolutamente errada ali. Você tem que voltar e refazer uma calibração. Então, assim, geralmente eu instruo o operador para, de vez em quando, ele criar um tanque ali. A partir do momento que ele descarregou a máquina, zerou o graneleiro dela, ele cria um tanque e sai colhendo. Se apitou o tanque, né, deu o sensor de tanque cheio, deu 6 mil quilos para uma máquina de 100 sacas de soja, deu 6 mil quilos, bacana, tá legal. Agora, deu muito abaixo de 6 mil ou deu muito acima de 6 mil, é uma observação que ele tem que parar e ele tem que verificar.
Se ele começar a fazer uma calibração, a primeira coisa, antes de fazer uma calibração dessa, é verificar se o sensor não está obstruído, não está travado, alguma coisa aconteceu ali. Verificou que não está travado, não está obstruído, aí vai ter que fazer a calibração novamente. Nós aqui, pela Prisma, a gente utiliza aquelas balanças de sapata, né? A gente tem alguns pares de balança, daquelas até para pneu de alta flutuação, da bazuca, né, que a gente chama, do tanque, porque outra observação que tem que ser feita é que quando está descarregando no tanque, na bazuca, no reboque lá, tem que observar bastante se o pneu do tanque graneleiro lá que está recebendo isso, da bazuca, não está mascando, está se apoiando do lado de fora da balança. Se apoiou do lado de fora, com certeza você vai ter uma leitura errada. Mas alguns aspectos, assim, professor, básico do básico para a gente ter um bom mapa de colheita. Inspeção periódica dos sensores, né? Um operador ciente que está gerando um mapa ali. Essa questão de criar os tanques ali, ele ter essa percepção de que o tanque tem uma capacidade X. Se der X mais Y está errado, ou se der X menos Y também está errado. Ele tem que ter pelo menos esse ponto de equilíbrio ali. As configurações do monitor, mas o próprio sensor de umidade também tem que verificar bastante, porque o sensor de umidade, se ele criar uma crosta de umidade ali, ele vai começar a fugir a umidade e depois para a gente processar esse dado fica ruim. Mas o básico é essas inspeções aí. E eu, particularmente, a gente faz aqui, antigamente a gente falava o scout, né? Antes de colher, a gente faz um levantamento prévio da lavoura para me saber como é que estão as condições dela. Hoje a gente está fazendo via Vante, drones aqui, a gente já tem uma noção básica da lavoura. Então eu sei se a lavoura está suja, se não está, se está tendo falha de plantio, algumas coisas nesses aspectos. Mas saber um pouco da lavoura em si vai te ajudar a saber se você tem uma maior frequência de limpeza desses sensores ou não, né? É legal. Show de bola. Algumas máquinas, máquinas do grupo AGCO, por exemplo, né? Ali dentro ali do monitor, ele tem um aspecto que é extremamente importante observar. Ele tem um contador e um ponto zero. São dois valores que vão estar sempre apresentando ali durante a operação de colheita. O operador ele tem que estar observando esses valores, porque eles têm que estar sempre muito próximos um do outro. Dificilmente eles vão bater um com o outro, mas eles têm que estar sempre próximos um do outro. Uma vez que ele não está próximo, aí existe uma outra calibração que é necessária fazer. Você para a máquina, abre o tubo de descarga, máquina vazia, né, sem grãos dentro, abre o tubo de descarga, baixa a plataforma, rotação máxima na máquina, trilha ligada, plataforma ligada, que esses dois, o contador e o ponto zero, ele vai estudar e vai ver a vibração da máquina para o sensor ficar mais estabilizado lá em cima. Ele saber que aquela vibração é própria da máquina e não é uma carga um fluxo de massa que está passando pelo sensor. É como se fosse uma tara de balança, né? Tarou ali no... Exatamente. Já outras máquinas não têm esse contador de ponto zero. Aí é mais tranquilo nessa observação. Aí é só mesmo a calibração do sensor. Mas, basicamente, como o senhor falou de tara, né, de balança, basicamente o que a gente faz é colher uma certa quantidade. Geralmente a gente colhe um graneleiro, pesa, aí vai confrontar o peso da balança, ou o peso real, com o peso da máquina. Aí, nesse caso, você está criando aquela tara, você está aferindo a máquina, né? Você está colocando um peso real conhecido e informando para ela que ela colheu tanto, mas aquela informação que ela estava colhendo não é a certa e ela vai ter que corrigir. O Jackson perguntou aí se for bazuca com pneu. Então, são aquelas balanças que vão por baixo dos pneus, né? Você monta ali a estrutura, ele vem, pesa ali no campo mesmo. Exatamente. Então, bazuca com pneu. Tá. E faz isso para começar o serviço, ver se a calibração está dentro dessa margem. Se não tiver, tenta calibrar de novo, né? Faz uma nova pesagem e fica de olho se está batendo. Se sair muito fora, aí tem que rever. Aí é um negócio, né? Aí que está o problema. Tem que fazer até ajustar. Tem que colher uma carga até ajustar, ficar abaixo a gente costuma deixar abaixo de 3% de erro, né?
Mas aí vai uma, duas, três, no mínimo 3 cargas a gente faz. Né? Mesmo que esteja abaixo de 3%, a gente faz 3 cargas para verificar. Agora, quando começa a dar muito problema assim, que você não consegue aferir, aí também pode ser um problema no sensor. Aí você tentou 10 cargas lá, não começou a bater, está muito longe, está dando 15, 20%, aí pode parar porque o sensor está com algum problema lá, ou de comunicação, algum cabo corrompido, ou a mesma vida útil do sensor, às vezes ela também já se desgastou o suficiente e está na hora de trocar também. Beleza, eu tô vendo aqui o Jackson colocando uma bazuca, né, só com um eixo. E aí como é que faz essa pesagem? Olha, aí depende da balança. Geralmente a gente coloca duas sapatas, né, uma em cada roda, e a terceira sapata você vai ter que apoiar no cabeçalho da bazuca. Você tem que baixar o cabeçalho em cima da terceira balança e colocar, não sei se entendeu, mas ali na boca de lobo, ali, né, no cabeçalho, ali, você vai baixar o encosto dela, de ficar apoiada no chão, só que você vai baixar em cima da balança, até ela livrar o pino ali, se você tiver uma facilidade de tirar o pino, aí você pode fazer a pesagem com perfeição e que vai dar certo. Trabalhoso, né? No agro tudo é trabalhoso, professor, não tem vida fácil, não tem almoço grátis. Viu? Isso aí. Essa coleta de dados, essa prática aí, você já abordou bem, já deu uma boa noção pra gente. E aí, depois disso, né? Depois disso, a maioria das máquinas ainda tem que ir lá pegar o dado com pendrive. E aí, que tipo de processamento vocês costumam fazer? O tradicional de outlier, limpeza geral? A semana passada eu falei de limpeza aqui, né, desses dados. Mas o que vocês fazem aí? Saber se tem uma coisa diferente. Bom, primeira coisa, vamos lá, na questão de extrair os mapas, né? Falando desde máquinas mais antigas até as máquinas mais novas. As máquinas mais antigas, você tem por obrigatoriedade observar se você deu play, você vai ter que dar o stop. Né? Porque se você vai lá e tira o dado, porque essas que você tem que dar o stop, é quando você usa aqueles micro SD card dentro do monitor. Você está salvando dentro de um drive que não é o da própria máquina. Né? É um drive externo ali. Está usando um micro SD, um pendrive, alguma coisa assim. Você tem que dar por obrigatoriedade o stop, porque se você começou o play, você tem que dar o stop, porque se você tirar o cartão sem dar o stop, você vai corromper seus dados ali, você perde tudo, queima o cartão se brincar. Já aconteceu muito comigo, então assim, por experiência, não faça isso, dá o stop. Mas assim, máquinas mais modernas um pouco, você vai lá com um pendrive, muito simples, insere o pendrive, geralmente vai aparecer 2, 3 opções ali. Importar dados, nesse caso a gente quer exportar os dados, né? Pede para exportar os dados, aguarde sempre carregar o pendrive, lógico também. Carregou o pendrive, quando finalizou você retira e vai para o computador. Aqui a gente usa alguns softwares, né, para fazer essa limpeza dos dados. Eu particularmente gosto muito de trabalhar na questão da limpeza. Eu faço pelo SMS, é mais tranquilo para mim. E aí vai de percepção, porque você cria alguns filtros, mas também vai de algumas percepções para você verificar como é que está eu até vi uma live do senhor, para você verificar assim, como é que está a distribuição. Formatos geométricos em lavouras, alguma falha aconteceu. Né? Aí você pode excluir esses dados, e pelo volume de dados que a gente está trabalhando, muitas vezes você ainda consegue salvar a informação. Né? Eu lembrei de uma coisa que também é importante. Por que eu gosto muito de mapas de colheita? Né? A gente está falando de um dado ali a cada 7, 10 metros de distância de deslocamento de uma máquina, você está gerando uma informação. Então, assim, é muito rico esse dado. Enquanto você coleta um solo a cada 1, 2, 3, 4 hectares que seja, você está coletando uma informação de produtividade a cada 7 metros no talhão, a cada 1 segundo da máquina, depende de como você vai fazer essa configuração. Mas algumas coisas são importantes. Máquinas mais antigas, eu estou falando assim de máquinas mais antigas porque tem muita máquina no mercado ainda, máquinas muito boas que estão trabalhando, que você precisa, por exemplo, você está colhendo,
tem aquela questão da plataforma cheia e metade da plataforma você está colhendo de plataforma cheia, ok, né? Agora, quando você começa a colher de meia plataforma, você vai ter que informar para o sistema que você está colhendo com meia plataforma. Aí tem ali no monitor vai ter uma plataforma, você vai clicando com a sua percepção de porcentagem da plataforma, você vai diminuindo. Quando é no milho, você informa, ó, tô colhendo, mas estou com 2 linhas vazias ali, então você já... Isso aí dá gente, isso aí desde 2000 para cá, isso aí dava um trabalho para você gerar um mapa de colheita, porque... E muitas vezes, assim, hoje as máquinas mais novas, elas já estão com correções de sinal, tá com GPS mais moderno, e ela mesma já vai fazendo essa autocorreção dela. Mas acontece de algumas máquinas ainda estão trabalhando no mercado, que ainda você vai ter que ir lá e fazer esse ajuste, né? Mas quando você gera, daí voltando agora para o pós-processamento, para você processar os dados, né? Você gerou informação. Geralmente você observa que tem algumas linhas que você vai ter que excluir, porque são linhas que a máquina, não sei, ficou registrado com meia plataforma, é uma linha vermelha e várias linhas verde. É uma coisa, ela não era para estar ali, então essa daí você vai excluir. Assim, por mais que a gente tenha alguns softwares, mas é um trabalho muito manual ainda, para você deixar um bom mapa, você tem que ir lá. Eu particularmente, eu excluo alguns dados de início de trabalho, de final de trabalho. A máquina está iniciando a entrada no talhão, ela está vazia, ela leva 15 a 20 segundos ali para encher, dependendo da produtividade que está no início. Até encher a máquina e os grãos começar a passar lá pelo sensor lá em cima, vai um tempo. Então, por isso que tem um delay ali, que a própria máquina já entende que quando ela inicia o trabalho, ela tem que começar a registrar depois de alguns segundos. Mas pode observar que a maioria dos mapas, sempre o início é vermelhinho e o final às vezes é verde. E aí o pessoal fala que a bordadura produz menos, né? Não é bem assim, porque realmente tem alguns dados que a gente tem que saber ajustar na máquina. Não tem uma regra fixa para fazer início de processo, tantos segundos. Isso aí vai depender, porque depende muito da produtividade, da cultura que está ali instalada, enfim. Sobre cultura instalada, outro aspecto. Isso que a gente vai falando, a gente vai lembrando. Extremamente importante você informar para a máquina qual cultura você está colhendo. Se você está colhendo soja, você tem que informar para a máquina que você está colhendo soja. Se você está colhendo milho, você tem que configurar ela para colher milho. Porque lá no sensor de rendimento também ele vai identificar como um impacto diferente. A soja, o impacto da soja é diferente para o milho. Aí são fatores internos de correção da própria máquina. Finalizar a colheita do talhão, é possível corrigir esse valor para corrigir a média real. É uma forma? Professor, quando você tem que aferir, uma vez que você colheu todo o talhão, existe uma forma em algum software, se você vê o peso que foi informado lá para o armazém, fechou o talhão, você tem aquele volume total do talhão, você pode redistribuir e espacializar ali dentro do talhão, né? Fazer respacializar ele, eu acho que seria a palavra, não sei. Você vai ter os pontos de média, baixa, alta, produtividade, ali você vai redistribuir essas informações. É uma boa técnica também, mas de qualquer forma é importante você aferir a máquina também antes de fazer esse tipo de informação, porque muitas vezes eu já vi assim quando a máquina está com um fator muito alterado, não vai ter variação nenhuma. Ela sai colhendo de um jeito e termina colhendo do mesmo jeito, praticamente o mapa vai ficar todo de uma cor só, sem alteração. É legal para ter esse controle também, né? Você sabe que o tanque tem 6 toneladas, então tá ali, não é para dar muito para cima, muito para baixo. É uma coisa muito simples, mas assim, passa desapercebido muitas vezes. Ó, tem mais uma aqui, perguntando dos sensores óticos sofrem influência de inclinação da máquina? É possível colher em locais de alta declividade? O inclinômetro dá conta ou não? Rapaz, eu já tive experiência com sensor óptico. A minha experiência com sensor óptico é muito pouca, muito baixa. E eu vou te falar, o Armstrong aqui, né? Cara, não é um sensor legal, não. Vou ser bem sincero, é a minha opinião. Pode ter opiniões diferentes. Mas para grãos não é um sensor muito confiável, assim, em termos de gerar um bom mapa. Sofre influência,
de inclinação, mas principalmente ele vai sofrer mais influência da poeira, da impregnação ali dos sensores. Aí esse sim você vai ter que, a cada carga praticamente você vai ter que parar e limpar esse sensor aí. Aí você tira o sensor dali, faz a limpeza, volta o sensor. Aí se a gente demora para calibrar uma máquina, fazer essa inspeção e essa manutenção, aí esquece. O que a indústria de máquinas poderia melhorar para simplificar o processo de mapeamento da produtividade? Cara, a indústria ela vem trabalhando para melhorar. Se a gente voltar no tempo, lá em 2020, quando eu comecei, 99, a primeira máquina que eu tive acesso, ela tinha um bom sensor de rendimento, que era o radioativo, proibido hoje. Tem os seus porquês de estar proibido. Mas não tinha sensor de umidade. Aí você gerava um mapa e assim, ainda assim você tinha algumas distorções porque você não aferia a umidade daquele ponto coletado. E de lá para cá ela vem evoluindo muito. Posição do sensor, tem algumas que colocam o sensor na onde que atira, no lado oposto do elevador de grãos, tem outras que colocam no primeiro impacto do grãos. Isso aí a indústria ela vem trabalhando. Mas uma coisa que a indústria está trabalhando forte, é em adaptar uma pequena balança ali, uma balança no próprio graneleiro, né? Eu não sei te explicar bem como é que vai ser essa tecnologia. Eu sei que já existe isso em algumas bazucas, mas eles estão colocando um sensor para verificar o volume e peso do próprio graneleiro. Aí essas máquinas elas vão se autoajustar com certeza. Eu já ouvi falar também, mas eu nunca vi ainda como é que funciona de fato. Eu não tenho maiores informações. Não. Eu acho que dentro de alguns dias eu vou ter a oportunidade de trabalhar com uma máquina dessa, que eu sei que está na minha região aqui, ainda está em meio protótipo, aí eu fui convidado para dar uma olhada nela, a gente vai dar uma sondada nela e depois eu posso passar com um pouquinho mais de detalhe. Legal. Talvez. Tenho mais uma pergunta que eu queria colocar para você aí. Leonardo, no caso de mais de uma colhedora, colhendo a mesma área, como é que é esse pepino aí? Tem como solucionar o problema? De diferença de calibração entre um e outro? Professor, eu já vi assim, alguns casos. O certo é você calibrar máquina por máquina. Né? Você ter o mesmo processo de calibração para uma máquina se repetir para outras. Mas mesmo assim, ele não chega a isolar o problema, né? Você ainda acaba tendo diferença. Não chega porque assim, tem essa questão operacional, porque as máquinas ainda elas não entendem, né? O dia que a gente tivesse inteligência artificial por trás desses sensores aí, com certeza, volume de máquina, assim, não vai atrapalhar em nada. Mas tem a questão do operador, vai influenciar essa questão periódica de limpeza dos sensores, vai atrapalhar um pouco, porque cada um vai ter um zelo pela máquina diferente do outro. Mas eu já vi algumas pessoas, por exemplo, tentar pegar o mesmo fator de calibração de uma máquina e tentar levar para as demais. Eu, particularmente, eu não gosto e não aceito esse tipo de coisa, porque vai dar errado. Porque você finalizou uma colheita com um fator, você vai iniciar a próxima colheita com o mesmo fator e ela sofreu calibrações para ter aquele fator novo. E cada máquina tem uma calibração diferente, assim, de valores. Não adianta você pegar um valor de uma máquina e colocar em outra. Essa é a minha opinião, tá? Eu sei que tem muita gente que às vezes faz isso e tem dado certo. Muitas vezes Bom, se dá certo para alguns, não dá certo para outros. Pelo menos para mim. Tem que olhar com cuidado, né? Depois desse dado aí tem que olhar, porque às vezes a gente acha que tá certo, mas na hora que a gente olha com o olho mais treinado e mais crítico, a gente fala, aí tem. Você pega cada mapa às vezes Mas assim, o ideal mesmo eu tenho um produtor aqui que a gente está assistindo um cliente nosso que no milho ele colhe com 10 máquinas, né? Na soja, agora ele vai estar com 12 máquinas, mas assim, ele me autoriza a calibrar máquina por máquina. É uma operação de 2, 3 dias para calibrar máquina por máquina. E alguns dados são perdidos no início do trabalho, porque solta as máquinas tudo, e à medida que a gente vai calibrando a máquina, depois a gente vai tentando, ou a gente exclui aqueles dados que estavam errados, ou a gente tenta filtrar e corrigir eles, em pós-processamento. Mas o ideal mesmo é máquina por máquina ser calibrada e você ajustar elas. Não tem... Por enquanto eu não vejo muita escolha, viu, professor? Tá. É desafiador mesmo. E
os próprios monitores acabam tendo pequenos desvios aí que ainda, mesmo calibrado, ainda pode ter problema, né? Mas tá caminhando. A questão da calibração, ela não é feita uma vez só no início da colheita, né? Quer dizer que eu calibrei no início da colheita, eu posso finalizar a colheita com a mesma calibração? No milho, às vezes até que no milho pode até acontecer, porque é uma cultura mais tranquila de gerar um mapa, e para mim um dos melhores mapas é no milho. Agora, na soja tem vários desafios. Outras coisas que o operador tem que observar é você se deslocar de um talhão para o outro muito tempo, com a plataforma erguida, sem estar em processo de colheita. Essa máquina vai sofrer várias vibrações que não é normal para um processo de colheita. Quando acontece isso, obrigatoriamente você pode começar o outro talhão já calibrando. Se você fazer um exemplo aqui, você calibrou uma máquina para um talhão de 20 hectares, certo? Colheu ele em um dia. Você vai deslocar essa máquina por uma estrada por 10 quilômetros para iniciar um outro talhão. Pode chegar lá e calibrar a máquina de novo, que com certeza o sensor ele não vai estar... Essa máquina sofreu muita vibração nesse sair de um talhão para ir para o outro. Né? Tem muita coisa que vai acontecer aí. É isso aí. A gente tem evoluído bastante, as máquinas ultimamente elas estão gerando com segurança alguns bons mapas. E outra coisa que mudou muito, né? A gente falando desde da minha época que eu comecei, outra coisa que mudou muito é a capacitação dos operadores. Hoje, muitos operadores que eu tenho encontrado nas fazendas são pessoas altamente gabaritadas e qualificadas para estar desempenhando esse trabalho aí. É o treinamento, né? Tem que ter treinamento e ser valorizado, cara, né? Não tem jeito. Hoje, assim, professor, hoje eu trabalho com a tecnologia aqui, pela Prisma, a gente trabalha com condutividade elétrica, certo? A gente até compartilha alguns dados com o senhor. E, cara, fantástico. Condutividade elétrica a gente utiliza porque realmente os mapas de colheita às vezes não são gerados para você tomar uma boa decisão. Para tomar uma boa decisão com um mapa de colheita, você precisa ter pelo menos 3, 4 mapas diferentes, de anos diferentes, mas com qualidade. Aí, nesse caso, realmente, com pouca instrução, o operador não consegue, mas vai conseguir, vai ficar bacana. Mudar a variedade, muda a calibração, influencia na calibração? Sim, né? Pode influenciar. Pode influenciar, porque vai depender. Depende da peso de grão, tudo se influencia. É fácil calibração do sensor de umidade? Calibração, checagem? O sensor de umidade é o mais simples, né? Colhe, você pega um bom sensor de umidade, um sensor confiável e aferido, né? Você tem que aferir esse sensor num lugar que já tem um sensor, porque esse vai para campo, esse que a gente leva vai para campo. Geralmente eu vou fazer uma aferição dele junto com algum armazém, que já tem alguns outros mais modernos. Mas aí depois você só faz uma comparação também entre uma diferença para menos ou para mais e calibra. O sensor de umidade é o mais fácil. O mais utilizado hoje qual que é? É aquele intermitente ou contínuo? Professor, a gente tem até dos dois aqui. Uma vez que você tiver ele bem aferido lá, os dois podem te dar bons resultados. Legal. Mas valeu, pessoal. Eu te agradeço a oportunidade aí, professor. A gente está à sua disposição. Quando o senhor precisar de alguns dados brutos também para começar a trabalhar para a sua turma aí da faculdade, eu me disponho aqui depois a mandar alguns arquivos de configuração de máquina, vídeo de como a gente calibra as máquinas. Isso aí pode nos solicitar no WhatsApp aí que a gente manda e o senhor compartilha depois com quem o senhor desejar aí. Não, vou querer sim, que até para as aulas aqui é interessante também a gente ver, a gente ter dados para trabalhar, show de bola. E as pesquisas a gente vai tocando. Maravilha. Então, eu que agradeço aí sua participação, Leonardo, sua parceria aí que a gente está começando. Com certeza a gente vai colher bons frutos.